Hoje, às 4 horas, tem Vitória e Fluminense no Barradão pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tem que ganhar. O Fluminense tem que ganhar. Não importa se o Renato vai de titular, misto, reserva, sub-20, fraldinha. É responsabilidade do Fluminense e do Renato ganhar a partida de hoje. Priorizar as Copas, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, é algo que a gente, como torcedor, entende muito. Mas não dá para levar o brasileiro de sacanagem e flertar com o Z4. Ai, filho, mas o Fluminense não está brigando com o Z4. Se o Fluminense perde hoje pro Vitória, ele fica 3 pontos do Vitória. E se você não acha que o Vitória vai brigar pelo Z4, eu queria informar que só você não acha, porque até o torcedor do Vitória acha. Então o Fluminense tem que ganhar hoje. Então vamos rodar essa vinheta e falar tudo o que você precisa saber sobre essa partida de 4 horas entre Vitória e Fluminense, tá? Roda a vinheta aí, o Fluminense tem que ganhar hoje. Antes de começar, eu vou pedir para você, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda muito se você já for inscrito, né? Tem vídeo aqui todo dia, tem 5, 6 lives por semana, então, por favor, se inscreve no canal que ajuda muito, tá bom? Vamos lá, o Fluminense abre essa rodada na 10ª posição. Até aí tudo bem para o time que está disputando 2 Copas, mas o Campeonato Brasileiro está muito embolado, né? Como eu falei na abertura, se o Fluminense inventa de perder hoje, ele fica ali na beira do Z4, não fica na beira do Z4, mas fica 3 pontos do Z4, é porque tem muito time embolado ali. Mas o Fluminense não pode se dar o luxo de ficar dependendo dos outros times não ganharem para não ficar ali na parte de baixo. Lembrando que é um planejamento que o Fluminense faz muito errado. Não teria problema nenhum o Fluminense poupar hoje se depois de 10 dias de data FIFA o Fluminense jogasse contra o Bahia, depois jogasse contra o Corinthians e jogasse contra o Lanús. Seriam 3 jogos, pouparia hoje e depois teria a decisão contra o Lanús no Maracanã. E provavelmente a gente pode cravar que pela atuação que eu tive do Corinthians, que o time titular dava pra gente ganhar. O Renato abre mão de um jogo que era muito ganhável. E agora tem que ganhar no Barradão, para conseguir compensar ali um pouco o jogo contra o Corinthians. Vale lembrar que da próxima rodada a gente tem o clássico contra o Botafogo, que a gente não vem, né? Num momento muito bom, mas dá para ganhar. O momento do Botafogo também não é muito bom, mas é um jogo difícil, é um clássico, no Maracanã, pelo menos, não é no Engenhão. E daqui a 4, 5 rodadas tem aquela sequência do inferno que a gente chama, que é Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, né? Então, assim, o Fluminense precisa chegar nesse momento com uma gordura para poder queimar e para poder focar nas Copas também. Seja a Copa do Brasil, que é só no final da temporada, né, após o Brasileirão, e se o Fluminense der tudo certo, passar na terça-feira e continuar carregando ali para estar na semifinal da Copa Sul-Americana, que é isso que a gente espera, tá? Renato tá dando um all-in e tá indo com muitas reservas, tá contando tudo com a Copa, mas vamos ver como é que o Vitória vem para a partida de hoje. Vamos falar um pouco do nosso adversário no jogo de hoje às 4 horas do Barradão. Vamos falar do nosso adversário, que tem no nosso histórico ali, são 55 jogos, 23 vitórias, 13 derrotas e 19 empates, né? Vale lembrar que no ano passado a gente perde tanto no Maracanã como no Barradão. O jogo do Barradão é um pênalti muito roubado, era pra gente empatar, não sei se vocês lembram disso. E esse ano a gente também toma um empate no começo do Maracanã, então a gente não vive um bom momento contra o Vitória e é hora de quebrar esse tabu ali, mesmo sendo no Barradão, né? O Vitória abre essa rodada sendo o primeiro time da zona de rebaixamento com 22 pontos. O que agrava a situação do Vitória é que ele é um dos poucos times que tem 23 rodadas, já não tem nenhum jogo atrasado. Então ele tem 23 rodadas e tem 22 pontos. Nos últimos 8 jogos do Vitória, o Vitória só ganhou um jogo do Atlético Mineiro. E dentre esses 7 resultados ali que não foram positivos do Vitória, tem uma goleada de 8-0 para o Flamengo, né, que não deixou a gente feliz. Mas hoje, parando para analisar, a gente está falando que a gente pega o pior ataque do campeonato, né? Eles têm 19 gols em 23 jogos, então é um ataque muito ruim. Hoje dá pra gente manter e não tomar gol e conseguir fazer um gol, essa é a ideia, até porque a gente está falando da segunda pior defesa, ele é empatado com algumas, mas é a segunda pior defesa do campeonato. Então é um time muito fraco. Essa decisão do Renato de botar o time todo reserva, talvez dê para ganhar, não estamos falando que a gente vai encarar um grande time, mas o Fluminense se coloca numa situação complicada, né? Destaque desse time é complicado. Sempre que a gente vai falar um destaque, a não ser que seja uma exceção, mas a gente tem ali um centroavante que sabe fazer gol. O Kaiser tem 7 gols, na verdade 10 gols na temporada, 7 pelo Vitória e 3 pelo Fortaleza. É um centroavante que sabe fazer gol. Além disso, a gente tem ali o Lucas Arcanjo, que é o goleiro que o Fluminense tentou contratar no começo da temporada para ser reserva do Fábio. Tem o Lucas Jalta, que já teve um nome, mas assim,
vem fazendo um Brasileirão. O próprio jogo contra o Flamengo, ele praticamente se aposenta no gol que ele toma, né? Tem o Mateuzinho, que teve ali um certo destaque em algum momento, mas não está nem titular absoluto, mas tem chance de voltar hoje, porque jogou bem, entrou bem contra o Fortaleza. Tem o Kaiser, como eu falei, e tem o Osvaldo, né? Ele mesmo que jogou no Fluminense, o Cristiano Osvaldo, que ainda atua pela ponta ali no Vitória. Então é um time com alguns nomes que a gente conhece, mas nenhum nome que deixa a gente preocupadíssimo e tal, né? Pensando em jogo histórico, cara, fica muito difícil fazer um jogo histórico contra um time que realmente a gente não tem um jogo ali histórico. Então eu peguei nossa última vitória no Barradão, que foi a nossa última vitória, né? Que foi em 2018, é um 2-1, é só uma curiosidade, né? A gente toma um gol do Neilton no começo do jogo, e aí tem um gol de empate no final do segundo tempo, já ali, com os 28, 30 ali, do Pablo Diego, um dos 4 gols do Pablo Diego. Olha como as coisas mudaram, né? Se você olhar esse time, é desesperador, tá? É Luan Pérez, Renato Chaves, Nathan Ribeiro, o Marco Júnior, com todo respeito ao Marco Júnior, Richard, é um time muito fraco. Tem muita gente ruim. Gol do Pablo Diego e gol do Gilberto, de cabeça no escanteio, no finalzinho da partida, do time comandado pelo Abel. É a nossa última vitória no Barradão. Espero que a gente consiga falar que a última vitória vai ser hoje, às 4 horas, né? Assim a gente espera. Vamos falar de qual time do Fluminense, que a gente não sabe direito, mas a gente tem alguns indícios ali pra gente falar de qual time do Fluminense que a gente vai falar agora. Vamos falar do time do Fluminense que vai a campo hoje, né? Pelo menos da nossa expectativa para esse time. Vai lembrar que a gente tem o Samuel Xavier e o Ganso machucados. O Samuel Xavier, ainda bem, já está treinando com bola, já participou de um jogo treino contra o Niteróiense, então tem expectativa. Niteróiense, vocês entenderam. Temos expectativa dele voltar contra o Lanús, assim a gente espera, mas o Renato não viajou com uma galera, né? O Renato não viaja com o René, Renato não viaja com Freitas, não viaja com o Thiago Silva, não viaja com o Martinelli, não viaja com o Nonato, não viaja com a Costa. Curiosidade, não viaja com o Soteldo. Não sei se você vai comemorar ou não, né? Porque tem um lado que ele não vai jogar hoje, a gente pode ganhar. Mas tem um lado que parece que o Renato tá poupando ele pro jogo de terça. Isso preocupa a gente. E não viajou com o Everaldo, né? Basicamente foram esses desfalques ali que a gente não tem hoje por decisão do Renato. Mas aí todos os titulares que viajaram vão jogar? Não sei. E é disso que a gente está falando agora. A gente vai falar da provável escalação, que deve ser, vou falar aqui por alto, Fábio, Fidelis ou Guga, tem um debate aí, Ignacio e Igor Rabelo, Fuentes, Bernal, Otávio ou Hércules, né? O Hércules viaja, Lima provavelmente aqui, Keno ou Serna, né? Canóbio ou Santi Moreno, que também não viajou para a Argentina, e Germancano na frente. Esse deve ser o provável time. Vamos falar de cada jogador, porque hoje vale o debate, né? Pra gente saber quem deve ir a campo e os motivos que o Renato pode colocar esse jogador ou não. Vamos começar pelo Fábio, sem nenhuma surpresa, nosso goleiro ali, né? Pra mim tem uma falha ali contra o Corinthians, mas no jogo contra o Lanús, mais uma vez, não teve muito trabalho também, pra ser bem sincero, né? Mas aí a bola que teve pro gol, não teve culpa dele ali, a bola do gol do Lanús. Na lateral direita temos uma dúvida. O lateral que renovou por 4 anos até 29, Guga, ou o Fidelis? Eu sei que eu e você, a gente quer o Fidelis porque a gente está com uma expectativa. Se o Fidelis jogar, provavelmente é o Guga que joga minha expectativa, tá? Não vazou nenhuma escalação. Mas se o Fidelis jogar, provavelmente o Guga deve ir a campo na terça-feira. Se o Samuel Xavier estiver treinando em condições, acho que tem ali uma chance do Guga começar como titular. Na zaga, a dupla de zaga Ignacio e Igor Rabelo, acho uma boa dupla de zaga, tá? Acho que a gente está falando do pior ataque do campeonato, então essa dupla tem condição de não tomar gol. E do lado esquerdo, Fuentes, que assim, jogou nada contra o Corinthians. Foi irritante o espaço que ele tinha, o que ele não produziu. Faz tempo que não produz nada, tá? O que ele tá conseguindo fazer, o René, parecer que é o Marcelo, é uma loucura. Então espero que o Fuentes faça uma boa partida hoje. Na volância, ele deve ir de Bernal, que tá devendo muito, que entrou, assim, sem dúvida, a pior partida do Bernal contra o Lanús, e Otávio ou Hércules. Acho que ele vai poupar o Hércules, tá? Acho que ele levou para viajar, mas não deve entrar em campo. Deve poupar o Hércules dessa loucura do Renato de querer poupar todo mundo. Então chutaria que o time vai de Otávio e Bernal. O Otávio tem feito atuações ok, atuação ok, na verdade, né? Ele contra o Corinthians, mas veio de lesão e tudo isso, mas foco total no Bernal, tá? Porque ele precisa mostrar um bom futebol depois do que ele fez na Argentina. E na frente deve ser o Lima. A gente não tem o Ganso que tá machucado, o Nonato não viajou, o Acosta não viajou, provavelmente Lima deve ser o homem que vai fazer
esse camisa 10. É outro que vem devendo muito, mas o Renato pelo menos parou de insistir nele, né? Continuou insistindo só no Soteldo. Vamos ver se agora o Lima consegue fazer um lampejo de um futebol que já foi dele até a temporada passada. Na direita, a gente tem o debate entre Canobi e Santi Moreno. Acho que ele vai com o time todo reserva, tá? Acho que ele vai de Santi Moreno. Que, assim, o Renato falou que a torcida quer pegar no pé, que a torcida acha horroroso. A torcida tem que ter calma, realmente vi muito pouco do Santi Moreno. Não vi nada ainda que me encantou. Mas é muito pouco ainda. Mas é jogo importante, era para ir com Canobi, mas acho que ele vai de Santi Moreno. Do outro lado, Keno ou Serna. Assim, para ser bem sincero, acho que é até um jogo que o Serna vai ter espaço, o Serna também tá precisando de um bom jogo. Mas apesar que eu acho que o jogo contra o Lanús não é um jogo pro Serna, então não sei se ele vai poupar, e me preocupa ele ter deixado o Soteldo, porque se ele entrar com o Serna hoje, acho um grande indício que o Soteldo pode começar a titular, e isso é muito preocupante para terça-feira, tá? E na frente, Germancano, que assim, perdeu o gol que não pode perder contra o Corinthians, mas Everaldo vive uma fase muito ruim, e acho que hoje cabe o John Kennedy no segundo tempo. Vamos apertar a mão, Renato? Vamos botar o John Kennedy ali no segundo tempo? A não ser que o Cano faça 2, 3 gols, mas eu acho que cabe dar uma minutagem pro John Kennedy. Esse é o time que deve a campo pro Fluminense, comandado pelo Renato Gaúcho, que acho que vive seu momento de maior crise com a torcida, muito pelas suas decisões malucas de poupar todo mundo, como também pelas suas coletivas que irritam qualquer torcedor, né? Espero que hoje ganhe, a gente esteja errado, e a gente esteja vendo outro jogo, como ele gosta de falar. Espero que dê tudo certo pro Fluminense hoje. Vamos de KTO, parceiro aqui do canal, que ajuda muito o canal Gol de Barriga e todos os canais do Grupo Jornada, né, a continuar ali o projeto. Então o Fluminense não é favorito para hoje, né? O Fluminense está pagando 3,20 e Vitória pagando 2,35, como vocês estão vendo. Se quiser apostar no Fluminense, é uma odd muito alta. Eu não fui nessa, tá? Eu fui aí, como vocês vão vai aparecer aqui agora, nesse momento. Eu fui de gol do Fluminense e Cano dando chute a gol. O Cano tem uma boa média de finalização a gol, tá? Tipo, até quando ele faz raiva na gente, tipo, jogo contra o Corinthians, ele finaliza gol. Então eu peguei uma odd 2,12 e achei uma odd que tem valor, tá? Link aqui na descrição, você clica lá para fazer sua aposta, isso ajuda muito a gente, tá? Vê se você tá na dúvida como ajudar o canal, como ajudar o Projeto Jornada, você clica aqui no link, aí você vai lá e faz seu cadastro rapidinho, e aí se quiser fazer sua aposta, faz lá a sua aposta, lembrando de apostar com responsabilidade. Eu botei R$10 aqui porque não vai fazer diferença para mim e para maior de 18 anos, combinado? Vamos falar de alguém que tem que ter responsabilidade hoje, que é o árbitro. Árbitro da partida, o senhor Matheus Delgado Candansan, que deve ter algum pacto com os times da Bahia, né? Porque apitou o Fluminense 2-0, que a gente ganha no Maracanã, e apitou o Fluminense 1-1 com vitória no primeiro turno, também foi ele que apitou. É um árbitro com algumas polêmicas, é um árbitro que não é bom, por quê? Porque é um árbitro da CBF, então não é um árbitro bom. Mas assim, os últimos 2 jogos não tem muito o que reclamar dele, apesar que eu acho que o Vitória tem um pênalti no Ares que ele não dá. Então eu não posso elogiar o Matheus Candansan, porque realmente contra o Vitória ele não marca um pênalti. Mas no jogo contra o Bahia, assim, marcou um pênalti também no Michel Araújo, que não tinha como marcar. O Michel Araújo estava abrindo o braço mais do que tudo, né? Então, assim, é o árbitro hoje, espero que não faça cagada nenhuma, que apite direito no Barradão, até porque ano passado a gente foi roubado no Barradão, né? Com um pênalti totalmente inexistente. Se a gente soubesse que estava na moda, o Flamengo fez de anular as coisas, a gente podia, de repente, ter pedido para anular, né? É porque chegou essa informação pra gente que não pode dar amarelo mais, errado, que anula tudo. Então, se a gente soubesse, a gente tinha anulado também, tá? Galera, hoje às 2 horas tem pré-jogo, tá? Vitoressa tá direto no Barradão. Infelizmente não estou na Bahia, gosto muito da Bahia. Vitoressa tá lá representando a equipe Jornada. Então, transmissão hoje a partir das 2 horas pré-jogo. Eu vou apresentar o pré-jogo daqui de casa, então espero vocês contar com a audiência de vocês aqui no canal, tá bom? Bota aqui, ativa o sininho para hoje ali, quando der 1h50, pega a sua cerveja, bota na televisão ali o pré-jogo, a gente falando de tudo que envolve esse Fluminense Vitória, verdade, Vitória Fluminense. Conto com vocês, depois pra você assistir a transmissão com a gente e também para assistir o pós-jogo junto com a gente, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu. Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom?